Me perguntam como eu faço pinturas pixelizadas em 3D, e o segredo tá nessas imagens estranhas. Elas são muito usadas por jogos antigos, mesmo quando os jogos não têm a aparência pixelizada, porque elas são eficientes, com tudo perfeitamente encaixado. Mas elas também são importantes para uma pintura pixelizada, porque elas têm esse formato bem quadriculado e pixels são quadriculados. Para pintar em pixel, também é preciso ativar algumas opções. Eu uso uma opção só de pincel, que é essa, e uma opção de textura para deixar nítido, e dá para encontrar essas opções em vários programas. Eu estou usando o Blender, uma versão antiga dele, mas não importa muito, porque eu vou passar dicas bem gerais só aqui. Eu vou usar essa personagem também como exemplo, ela já tem uma pintura, eu vou só aplicar o estilo pixelizado nela para mostrar o que diferencia uma aparência da outra. Mas antes de entrar a fundo no vídeo, eu quero dar um resumo para quem quer pintar pixelizado sem ter muito trabalho. É só usar as opções que eu falei e reduzir o tamanho da textura. Fica assim, e se você acha que essa aparência já tá boa, tipo, ótimo, fim do vídeo já. Mas os pixels não ficam alinhados, eles ficam serrilhados, por exemplo aqui na camisa. Então a diferença entre esses dois formatos de imagem é esse alinhamento com os pixels. Com tudo esclarecido, então, eu vou mostrar o que eu pessoalmente faço para chegar nessas imagens quadriculadas. Mas na verdade, um pouco mais de contexto. Sobre o mapeamento, um resumo de 10 segundos para quem não sabe, é tipo o ato de achatar o personagem em 3D e transformar em 2D. Então essa é tipo a versão 2D da minha personagem. O que está passando aqui no fundo é o processo comum de mapeamento, que envolve indicar cortes no modelo para o programa automaticamente abrir e fazer a versão 2D. Uma característica comum desse tipo de mapeamento em personagem é ser arredondado, e esse que é o problema, não fica alinhado com pixels, e isso que cria o efeito de serrilhado. A minha solução pessoal para alinhar com os pixels é fazer isso manualmente, alterando o mapa padrão. Primeiro eu passo em cada parte do mapa para testar se eu consigo deixar quadrado, porque tem mais áreas que não colaboram por ter muitas curvas, então esse é um momento de experimentação com novos cortes, novas formas de abrir o 3D. Aqui no short eu fiz cortes extras na parte interna, tipo na manga do short. O torso, eu primeiro testei um corte em cima, mas depois eu separei em duas partes. O rosto eu separei do resto da cabeça, então eu dou uma revisada em tudo. As partes da personagem que são muito simples, só uma cor sólida, por exemplo, eu não quis que ocupassem espaço na textura final, então eu tirei do modelo, ignorei por completo, aí depois no fim eu trago de volta e mapeio em qualquer espaço pequeno da imagem. E agora que eu realmente começo a fazer o mapeamento final. Eu seleciono tudo, começo fazendo um mapeamento automático, aquele arredondado, que desfaz os meus testes de alinhamento, mas eu faço isso porque o mapeamento padrão gera um ótimo tamanho relativo entre os elementos, então eu gosto de partir dele. Aí eu realinho tudo, deixando tudo quadrado. Eu fiz uma pesquisa rápida e achei um add-on que faz isso automaticamente, mas eu nunca usei e não pretendo usar. Vou deixar link na descrição, e se alguém souber de outras opções que ajudem, deixa nos comentários, para outras pessoas verem. Podem ser mais alternativas para quem não quer ter muito trabalho, mas me perguntaram como eu faço, e eu faço manual, então é assim que eu estou mostrando. Eu criei uma imagem temporária com essas cores. Se aumentar o tamanho do mapeamento parece com pixels, então é uma forma rápida de ter uma ideia do resultado. Esses ajustes manuais eu faço selecionando uma linha com C ou B, apertando S, escolhendo um eixo X ou Y e apertando 0, ou eu mexo com o mouse se eu não quiser deixar completamente reto, porque são os cantos que mais importam para ficarem alinhados, por serem os contornos da pintura. De qualquer forma, eu fico observando o modelo 3D e faço mais alterações olhando como a textura se comporta no modelo, e se uma parte do mapeamento fica melhor sem estar completamente reta, eu acho que vale a pena. Para finalizar, eu reposiciono os elementos para ficar mais eficiente. Isso é opcional, eu rotaciono só com ângulos exatos, 90, 180, e quando eu mexo no tamanho, eu altero tudo ao mesmo tempo para manter a mesma relação. Exceto no rosto, que eu deixei de propósito bem maior, alguns jogos fazem isso para tirar mais proveito da textura, e eu queria testar aqui. E o mapeamento está pronto. Eu não vou ensinar como pintar personagem nesse vídeo, eu só fiz uma transposição da pintura anterior, levando para esse novo mapeamento, e eu tenho um vídeo explicando como fazer isso. Essa pintura anterior não foi feita pensando em aparência pixelizada, então serve de exemplo para mostrar que a pintura não é o que torna essa aparência possível, porque ela nem foi feita pensando nisso. E olha agora o que acontece quando eu tento pintar, nesse mapa quadriculado. Quando eu passo o pincel, fica pixelizado tipo sozinho e alinhado. Se tiver alguma parte ainda torta, ainda dá pra fazer ajustes manualmente. Eu, no geral, tento não ter medo de mexer no mapa. E eu não mostrei eu fazendo todas as partes desse mapa, porque se você tentar replicar com o seu personagem, não vai ser o mesmo formato de cabelo, por exemplo, e não é um tutorial, é só um resumo do meu processo.
Soa complicado talvez, mas não precisa sequer fazer 100% das coisas que eu falei. Em vários personagens meus, eu só foco no rosto, eu corto o rosto do resto do mapeamento da cabeça para deixar um pouco mais fácil de alinhar. Isso com uma resolução baixa de textura já é o suficiente para poder chegar num resultado decente que faz as pessoas perguntarem, tipo, como você fez a textura pixelizada. Mas para chegar no resultado completo igual esse aqui, aí precisa seguir todas as dicas. Essa é uma comparação entre fazer o mínimo e fazer o processo completo. Essa personagem eu fiz só focando no rosto, então dá pra ver serrilhado, por exemplo, no cabelo, e aqui são alguns testes rápidos nela com o alinhamento do mapa. Essas texturas são bem eficientes, como eu falei no início. Esse é o espaço que a nova textura ocupa dentro da textura anterior dessa personagem, e é isso. Esse vídeo era só uma resposta para uma pergunta que apareceu algumas vezes. Eu não queria gastar muito tempo ou ficar pensando muito porque é super específico, mas é isso. Se você gostou, deixa um comentário aí, dá um like e até a próxima.